na Semana Santa, uma das datas mais importantes para a Igreja Católica, e por isso nós viemos conversar com o Bispo Diocesano de Camaçari, Dom Disseu Oliveira de Medeiros. Dom Disseu, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente qual a importância da Semana Santa para os fiéis católicos. Eu quero saudar a todos, agradecer a oportunidade. A importância é fundamental, porque sem Páscoa, sem a Semana Santa, não haveria fé cristã. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e vã também a nossa pregação. Portanto, é o dogma fundamental da fé cristã, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está vivo e abriu para nós as portas do paraíso. Então é exatamente isso que nós celebramos na Semana Santa, que claro, tem um aspecto maior. No domingo de Ramos celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém e o povo o aclamando como rei. Na sexta-feira, ou melhor, na quinta, celebramos a última ceia, a ceia do Senhor. Na sexta-feira, a sua paixão e morte, e no domingo, a ressurreição. Então é um dogma fundamental para nós. Para nós não é um feriadão, para nós não é só um dia de descanso, mas é um dia de reafirmar a nossa fé naquele que venceu a morte. Sem dúvida. Uma curiosidade, Dom Disseu: o Natal a gente sempre comemora no dia 25 de dezembro, todo ano. Mas por que a Paixão de Cristo nunca cai numa data fixa? Essa pergunta é muito interessante, porque na igreja nós temos as festas móveis e as festas fixas. As festas móveis dependem da data da Páscoa. A primeira data que tem que ser estabelecida é a da Páscoa. Nós chamamos então em latim de Computus. A cada ano, inclusive o Carnaval segue o calendário da Páscoa, não só as outras festas cristãs, mas também o próprio Carnaval obedece o calendário da Páscoa. Como é que se calcula então o tempo pascal? A Páscoa, ou domingo de Páscoa, é celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera, no hemisfério norte, e outono aqui no hemisfério sul. Ou seja, é o equivalente à antiga regra de que seria o primeiro domingo após o 14º dia do mês lunar de Nisan. Esse é o nome do mês, então, no qual foi celebrada a Páscoa para os judeus, o mês de Nisan. Então, depois do outono, a primeira lua cheia, nós celebramos a Páscoa. Reparem bem que toda sexta-feira, todo domingo de Páscoa, a lua está cheia. É um calendário lunar que se orienta pela lua. Por isso é uma festa móvel. E em geral, a Páscoa vai ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril. Nunca antes de 22 de março e nunca depois de 25 de abril. É uma curiosidade. Vejam a importância da igreja, a importância da fé, que influencia o calendário civil, influencia outras festas que não são cristãs, como o Carnaval, por exemplo, que segue então o cálculo da festa da Páscoa. É assim que se calcula no Ocidente, porque os cristãos do Oriente celebram a Páscoa seguindo então outro calendário. Muito curioso, muito interessante essa explicação. O senhor falou da Páscoa, Dom Disseu, e ela hoje, nós, fiéis católicos, celebramos ela como a ressurreição de Cristo. Mas antes mesmo do surgimento do cristianismo, a Páscoa já existia. Qual era o significado dessa data e como ela foi convertida? A sua pergunta é muito interessante, porque a Páscoa cristã é antecedida pela Páscoa judaica, que são os nossos irmãos mais velhos. Qual que é a diferença do judaísmo e do cristianismo? O cristianismo nasce do judaísmo. Os judeus até hoje não acreditam que Jesus era o Messias enviado da parte de Deus. Estão esperando o Messias até hoje. E celebram a Páscoa antiga, que nós também celebramos, porque nós aceitamos o Antigo Testamento. E a Páscoa antiga celebrava a libertação do povo da antiga aliança, da escravidão do Egito, quando o povo libertou o povo do jugo do faraó e levou o povo, conduziu pelo deserto até a terra prometida. Jesus celebrou a Páscoa judaica.
mas ele deu um novo significado à Páscoa judaica. Quando ele diz então, toma o pão e diz, este é o meu corpo, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue derramado por vós. Ali ele ressignifica a Páscoa e ordena que nós repitamos então aquele gesto até que ele volte na sua segunda vinda. Fazer isto em memória de mim. Então a cada missa a gente celebra a Páscoa de Cristo, a Páscoa cristã, que é também herdeira, digamos assim, da Páscoa antiga, da Páscoa judaica, que nós também celebramos, mas a Páscoa por excelência para nós é a ressurreição de Jesus. Dom Dirceu, toda Sexta-feira Santa a gente reflete sobre o ato de Jesus. Jesus foi torturado, foi morto numa cruz para salvar a humanidade. Que lição a gente pode tirar desse ato? Primeiramente, a grande lição é a entrega de Jesus. É a doação da sua vida. Ele que não tinha pecado, que era filho de Deus, se doou por nós que somos pecadores. Então a primeira coisa é entender que ali está uma grande prova de amor que Deus deu à humanidade. O seu próprio Filho se doando a nós. E a nossa vida também deve ser uma doação. A nossa vida também deve ser um consumir-se em favor dos irmãos, sobretudo daqueles que sofrem. Aqui na Bahia, por exemplo, basta lembrarmos da figura da irmã Dulce, que dedicou a sua vida inteira. Ela não passou pelo martírio, não foi como Jesus martirizada, não morreu na cruz, mas ela foi aos poucos, gradativamente, consumindo a sua vida, as suas energias, a sua saúde, em prol do bem, em prol do reino de Deus. Então essa é a grande lição. E através da sua entrega na cruz, obtivemos através dela o perdão dos pecados. Então que nós sejamos agradecidos a Deus, a essa prova de amor que Ele deu à humanidade e saibamos corresponder a essa prova de amor, nos doando também àqueles que necessitam de nós. Para terminar, Dom Dirceu, eu queria que o senhor desse uma mensagem aos camaçarienses nessa Semana Santa em que a gente celebra a ressurreição de Cristo acima de tudo. Agradecer a vocês pela oportunidade de me dirigir a todos, desejar a vocês também e a todos que nos acompanham uma feliz e santa Páscoa e lembrar que Páscoa é ressurreição, é morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, morrer para o individualismo, morrer para o desespero e recuperar a esperança. Que Deus então faça brotar dentro de nós a semente da esperança nesse período pascal. Nós que enfrentamos tantas dificuldades, acabamos de sair de uma pandemia, ainda sentimos o impacto da pandemia, temos tantas outras situações difíceis que afetam a vida do nosso povo, o próprio tema da fome, que a campanha da fraternidade preconiza, chama a nossa atenção, e aí a necessidade da partilha e de não desperdiçarmos nada, mas a esperança. O ressuscitado, o Cristo que venceu a morte, vem trazer-nos a esperança. Eu lembro as palavras do Papa Francisco e as deixo gravadas no coração de cada um de vocês. Não deixem que roubem de nós a esperança. Quando roubam a esperança de nós, a vida fica inviável. E a festa da Páscoa é a festa marcada pela esperança no Cristo ressuscitado, que nos ajuda também a vencer as cruzes do dia a dia e a ressuscitar com Ele.